Olá, contadora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de aquecimento para o projeto Escritório Contábil 2024. Você que ainda não fez a sua inscrição, é só clicar no link que está na minha bio. Você vai colocar lá o seu e-mail, vai ser direcionado para uma página na qual você vai poder participar e entrar para o grupo do WhatsApp do evento, beleza? Eu hoje vou ter o prazer aqui de receber uma colega minha, uma aluna, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que é da tribo contábil, e ela vai vir aqui para compartilhar a história dela aí com vocês, como ela iniciou o escritório, a história dela na contabilidade. Eu quero convidar vocês para poder ficar aqui com a gente e acompanhar aqui a nossa live com a contadora Fernanda. Olá, boa noite. Boa noite, Fernanda. Eu não sei o que está acontecendo, mas você não está aparecendo para mim. Ah, é? Eu tô te vendo. Ô, louco, o que está acontecendo? Ontem foi a Camila que não apareceu. Foi, Peraí. né? Então, Boa noite, gente. Boa noite. bom, estou Minha aparecendo tia para tá na vocês aí? live? Oi, tia. Eu não Cliente. sei, não sei o motivo, mas eu não estou aparecendo. Eu não estou aparecendo para mim. Eu vou te pedir para você sair e voltar na live de novo, para a gente poder ver se consegue aparecer. Nós dois. Pode ser? Tá, peraí. Tá bom, peraí. E eu não estou aparecendo para mim mesmo. Ah, é? Acho. Então vamos tentar de novo. Ela vai me chamar aqui. Vamos lá. Para mim não está aparecendo. Vamos lá, vamos lá. Acredito que. Ah, agora sim, agora. Show de bola. Olá, Eu- Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui com você. Você sabe o peso grande que foi para mim, né, para iniciar isso tudo que está acontecendo até hoje na minha vida. Eu espero que continue. Mas você foi um grande mentor e você é um grande mentor. Primeiramente, muito obrigada. Quem não conhece a Fernanda, de onde você está falando? Quem é a Fernanda? De que local do Brasil você está falando agora? Então, eu sou a Fernanda Ismânio. Hoje em dia eu tenho um escritório contábil e foi com o auxílio do Wellington que me ajudou muito nessa empreitada. Eu sou do Rio de Janeiro, falo do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Ilha do Governador, legal. E hoje o seu escritório é em casa? Na sua casa? Sim, eu trabalho home office, mas assim, como eu trabalho home office, eu tenho ali uma liberdade, né? Uma certa liberdade de trabalhar onde eu quiser. Então, quem trabalha, quem tem um escritório, quem inicia com um empreendimento home office, tem uma certa liberdade, né? Então, atualmente eu trabalho home office, mas tem vezes que eu vou para um café, eu, eu vou por aí. O que Legal. importa é estar com o meu computador e trabalhar. E antes da contabilidade, você fazia o quê? Trabalhava com o Então, quê? Ou sempre foi olha, contabilidade? cara, então, eu sempre fiz muita coisa, mas óbvio que a contabilidade ela tá há mais tempo na minha vida, né? Eu trabalho em contabilidade desde 2013, desde o meu segundo período de faculdade. Então, obviamente a contabilidade ela foi aí tem bastante tempo que eu trabalho na área contábil. Porém, eu sempre tive a visão de escritório, né? Eu nunca tive a visão, nem sabia que existia a possibilidade de trabalhar, de ser uma empresária contábil, de ter uma liberdade. Não conhecia a parte de legalização. Na verdade, legalização para mim só quem fazia era advogado, pra ter noção, assim. Eu não tinha esse conhecimento. A minha mãe, ela é contadora, só que ela sempre foi contadora CLT. Então, a minha educação de contabilidade, até também na faculdade, nunca foi uma educação fora de escritório, fora vendendo o meu tempo, né, para terceiros. Então, aconteceu de vir a pandemia, tive um filho, e nisso eu vi uma oportunidade de voltar, mas não foi fácil. Quando Eu você, queria quando que ela você, fosse médica. quando você
quando Minha você fala família assim, queria que eu fosse médica, cara. Pois é. o mundo Fazer o quê? da contabilidade ganhou uma excelente contadora. Agora, quando você fala assim, ó, veio a pandemia, eu tive um filho, isso dá um indicativo que seu filho é um bebê, é uma criança Ele ainda. tem 3 anos. Quando eu iniciei, ele tinha só um. Foi bem complicado. Mas assim, a gente fez essa live também para falar sobre essa minha história, né? Essa minha história iniciada aí, eu dependia financeiramente da minha mãe nessa época, que foi na pandemia mesmo, e eu resolvi morar só com o meu filho e com o meu ex-noivo. Só que o meu ex-noivo, ele trabalhava CLT, enfim, não ficava em casa, e eu falei pra ele, olha, me dá um mês que eu vou resolver a minha vida. E eu tava completamente desempregada, não tinha renda nenhuma, e foi nesse tempo que, assim, quem tem religião tem, né? Quem não tem, tudo bem também, mas eu acredito muito que foi Deus e os algoritmos também, porque eu só falava sobre isso, eu cismei, né, de voltar para contabilidade. E aí, cara, eu entrei no YouTube e achei você. Foi assim. Não tem muita coisa assim programada, porque foi uma coisa muito automática. Aí eu, pronto, mergulhei nos seus conteúdos do YouTube e falei, gente, que mundo é esse? Que, assim, quase 10 anos trabalhando de contabilidade em escritório e eu não sabia, eu não conhecia, não sabia que seria possível isso, né? Conciliar, ter um escritório voltado para legalização, voltado para MEI. Você tem noção, não sabia nem sobre MEI, sabia nem que existia essa possibilidade do profissional trabalhar para MEI. Imposto de renda também, muitas pessoas que estão em escritório não têm essa visão também, tá, Wellington, de que pode fazer terceirizado o imposto de renda. Tem, assim, a gente sai da faculdade de contabilidade muito cru. Essa é a realidade. Na faculdade de contabilidade, a gente não aprende sobre vender o nosso serviço, sobre marketing. A gente não aprende nada disso. E então, realmente, eu fui uma das pessoas que não aprendeu. Eu até fico brincando que eu me formei em administração, não foi em contabilidade. Na prática mesmo que a gente aprende a contabilidade, não tem jeito. Então, eu me vi nesse meio todo e fui pedir a sua ajuda, né? Desesperada, porque eu realmente não tinha como fazer de outra forma. Também muito apreensiva, porque você é um influencer renomado na internet. Ah, Eu jamais iria imaginar que você responderia e tudo mais. Então, por isso que eu sou muito grata à sua escola contábil, à tribo principalmente, a Tuane, a sua mulher que está sempre ativa também na tribo. E assim, eu sempre recomendo as suas mentorias, porque assim, gente, mudou a minha vida, literalmente. Eu tô aqui por conta da mentoria do Wellington. Então, é basicamente isso, assim. E, mediante isso, eu fui aos poucos captando. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: como empresário, tá? É como um empresário. Não é só o contador empresário, é como um empresário. A gente tem que ter know-how, a gente tem que saber vender, a gente tem que saber ir no nosso público-alvo e falar sobre o nosso trabalho. Então, acho que o máximo disso é a gente ter essa noção mesmo, de que, primeiramente, antes de tudo, a gente precisa falar com quem deve falar, né? Falar com as pessoas sobre o nosso trabalho. E aí a gente recebe frutos disso. Foi também muito orgânico essa questão de conseguir cliente, mas eu acho que foi também influência do que eu estava querendo na época, né? a energia, o universo vai conspirar a favor quando você aplica. Você teve uma Exatamente. pessoa que te motivou? Você já me falou que sua mãe é contadora. Você teve alguma pessoa que foi uma referência para você que te motivou a iniciar o escritório de contabilidade? Ou foi só surgiu de você mesmo isso daí? Então, a minha mãe, assim, a minha mãe foi uma canalizadora fácil para isso, né? Eu não vou ser sincera, assim, não vou deixar de ser sincera com você, que eu duvido que um contador vai falar, ai, eu amo, é a minha vida. Pelo amor de Deus, né? Muitas vezes, dentro de uma faculdade, da faculdade de contabilidade, eu pensei em desistir, né? Mas a minha mãe é aquele famoso santo de casa não faz milagre, né?
Quem me motiva, o Wellington, até hoje é o meu filho. Eu quero trazer conforto para ele e conforto para mim também, mas especialmente para ele, né? Quando eu me vi desempregada, sem dinheiro, sem oportunidade de conseguir viver minimamente, de conseguir pagar um aluguel, conseguir aluguel não, uma conta de luz, uma mensalidade, eu não tinha como pagar a mensalidade da escola do meu filho. Então, foi com o tempo que eu consegui cliente fixo. E aí, finalmente, quando eu vi que eu tava com R$ 1.000, eu falei, ai, pronto, eu vou conseguir pagar mensalmente ali uma escola para ele, para eu conseguir. Assim, a gente tem que ter alguns sacrifícios na vida. Principalmente nesse nicho de mulheres empreendedoras que são mães, são donas de casa. Eu ainda sou síndica, ainda arrumei de ser síndica, você sabe disso. Mas eu acho que a maioria do pessoal aqui não sabe dessa live. Então é muita responsabilidade, muita, muita mesmo. E o meu filho é o que me move. Bom, se a gente for parar para analisar até pouco tempo atrás, você desempregada, sem renda, eu acredito que esse cenário mudou, que você não tinha condições de pagar a mensalidade da escola do seu filho. Hoje você consegue pagar a mensalidade do seu filho, você consegue proporcionar mais qualidade de vida para você e para ele, como você desejava? No início eu tive que botar ele poucas horas por conta do valor, né? Como eu tinha um valor Uhum, pequeno, então ele ficava pouco tempo. Conforme eu fui obtendo estratégias de aumentar clientes, a minha clientela, tanto fixa quanto a avulsa, né? Que são os serviços que chegam e que saem. Até eu conseguir isso, que não foi fácil, não vou romantizar aqui que é de um dia para o outro, não é. Se você não correr uhum. atrás, se você não sacrificar de certa forma, não adianta. Então, conforme eu consegui ali um valor consolidado mensal, aí eu consegui colocar o meu filho mais tempo na escola, que é a minha única rede de apoio. Aí eu consegui, de fato, né, ali ter uma maior liberdade de tempo. Porém, é um tempo ainda limitado. É um tempo limitado. Eu tenho aí mais ou menos 6 horas por dia para trabalhar e me virar, né? Me virar nos 30, porque é casa, é filho, é síndica, tem que cuidar de tudo. Então, eu acho que uma estratégia boa para isso tudo pode ser clichê, mas funciona, que é uma beleza, que é realmente você ter controle do seu tempo. Realmente, assim, a mãe que está ali com criança pequena, de repente não consegue ainda colocar em escola ou não quer. Olha, pega a questão ali da soneca, porque tem soneca, vai na soneca, estuda um pouquinho, faz o trabalho que, que você se propôs a fazer para o cliente. Então, assim, é realmente esses períodos. Ou então, por exemplo, o filho acorda 8 horas da manhã, acorda 6 horas da manhã, faz o seu serviço ali nas 2 horinhas, e aí quando for para creche, trabalha de novo. Ou se não foi para creche, se fica em casa, pega os períodos de tempo que você consegue deixar ele mais à vontade ali, sei lá, de repente em uma tela. Eu sei que não é o ideal, né? Só que é o que eu tô falando. São sacrifícios que quem não tem rede de apoio não tem opção, entendeu, Wellington? Não tem opção. Eu tive que botar o meu filho em tela um pouco para conseguir trabalhar, para conseguir focar. Nesse período, né, de que quando ele não tinha muito tempo de escola. Então eu tive que botar um pouquinho ele, né, ali na tela para conseguir conciliar tudo. Então, realmente isso tudo faz parte de um planejamento de tempo. Eu falo para você, eu vejo bastante você postando foto com ele. Se não me engano, é Bernardo, não é isso o nome dele? Olha, o meu Instagram ele é voltado para contabilidade, mas também tem muito conteúdo do meu filho. Eu não aguento, não me aguento, porque, olha, Não ele é, né? dá mais audiência que contabilidade, tá, Wellington? Eu imagino. Acredite, E por que que eu ele é falo isso para demais. você? Eu lembro da época que a minha filha tinha a idade mais ou menos dele, eu não tinha esse tempo que você está tendo hoje com ele. Esse tempo, querendo ou não, é tempo de qualidade, porque você não está Muito. delegando a educação do seu filho para ninguém, você está participando da infância dele. E Não, o isso, tempo que quando ele chega em casa,
assim, é totalmente voltado para ele. Eu já consegui trabalhar, já consegui fazer minhas coisas, mas eu tenho essa liberdade. Ó, quando eu trabalhava em escritório, eu tinha o período de escritório, né? 8 horas, mais a locomoção até o escritório. Então, vamos contar 8 mais 4 no mínimo. Porque eu sempre trabalhei o quê? No centro, na zona sul. Então, sempre trabalhei distante, de certa forma, da onde eu moro. Aqui é muito difícil ter escritório de contabilidade, essa oportunidade empresarial. Então, eu sempre vi lá fora. E, cara, era um caos, assim. A minha sorte é que eu não tinha filho. Então, tinha uma certa, né, liberdade ali. Mas, ao mesmo tempo, fazia faculdade. Então, eu chegava muito tarde em casa. Mas a vida do CLT, a vida de quem não é ali um empresário, é essa. A realidade do CLT, infelizmente, você vende o seu tempo demais para uma terceira pessoa. Então, essa liberdade de assim, beleza, eu só tenho 6 horas ao dia. Porém, quando ele chega, eu já estou em casa, eu consigo buscar ele na creche. Eu não preciso depender de ninguém para isso. Então, essa liberdade não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Isso é bacana porque a gente voltar, sei lá, uns 10 minutos atrás, eu lembro que você falou assim, eu pensei até em desistir. Eu quero saber o que Todos os que fez dias. naquela época você pensou em desistir e o que te move continuar. Ô, Wellington, eu não vou romantizar isso. Todos os dias eu penso em desistir. Todos os dias eu tenho uma crise de ansiedade diferente. O Uhum. que me deixa mais tranquila é realmente organizar o meu tempo. É saber Como é a sua organizar desde rotina? Como que é a processos. rotina que faz com que você consegue organizar o seu tempo, ter tempo para cuidar do seu filho, ter tempo para cuidar dos seus clientes e cuidar de você? Primeiro eu organizo em assuntos, né? Como eu trabalho no digital, eu tenho que, assim, eu tive uma equipe de marketing há pouco tempo, mas eu não consegui manter por questões financeiras, por exemplo, né? Uhum. Então, eu tô tendo que me virar sozinha agora. Beleza, é uma fase, ok. Então, o que que eu penso? Esse é um assunto, né? O digital, que é muito importante, que é realmente o que me faz ter visibilidade, né? Eu programo rios, programo o que eu vou botar como assunto na internet, programo os meus rios, né? Eu acho que assim, eu vou até fugir um pouquinho do assunto, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, Wellington. Quem inicia, a gente precisa primeiramente ter uma visão de qual nicho a gente vai atingir. Porque não adianta, você vai querer fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer, né? Então, por exemplo, o seu nicho, você trabalha mais para contadores. O meu Uhum. nicho é para clientes, é para captar clientes, né? Então, por exemplo, eu quero captar clientes de Simples Nacional e MEI. Ok, então foca nisso. É para focar nisso. E eu ainda sugiro um ano focando só nisso. Depois, com calma, você vai. É respeitando o tempo, né? Então, é uma organização também que eu faço, né? Que é em constante estudo, um constante estudo, mas que eu também agora, de repente, daqui a pouco, eu possa querer também atingir o pessoal de contabilidade, os contadores, né? Fazer infoproduto, começar a fazer algumas coisas, mas isso faz parte da minha organização também, no digital. E também tirar um tempinho para falar no WhatsApp com o cliente, para relembrar aquele cliente que, né, falou comigo e falou que não tinha grana na hora. E aí eu já anoto o cliente e falo no período que ele me falou, né? Ah, sei lá, o cliente falou que em fevereiro ele vai ter a grana. Então, lá em fevereiro, vou falar com ele e tudo mais, dar uma relembrada e tudo mais. E é uma outra organização que eu faço também, né? A questão dos clientes antigos também. E isso eu organizo no meu período de horário. E principalmente quando o Bernardo vai dormir, porque muitas vezes quando o Bernardo vai dormir, eu trabalho. Trabalho aí até 1 hora da manhã, tranquila, tranquila. Mas é muito difícil porque o meu filho ele não dorme a noite toda até hoje. Você falou que você iniciou seu escritório, seu filho é pequeno, mesmo não tendo, Meu pai, digamos, uma rede de apoio, né? meu pai entrou. Não tendo uma rede de apoio, mas, cara, em nenhum momento
você teve alguma, no sentido da contabilidade, não estou falando nem no sentido da sua vida pessoal de ajudar a cuidar do Bernardo. Teve alguém que te ajudou na parte de iniciar literalmente o seu escritório? Você, Além, você, bom, a minha além de mãe. mim, teve mais alguém? A minha mãe, ela já tinha um CNPJ, porque agora ela trabalha terceirizado. Então, graças a Deus, eu tive pelo menos esse privilégio, de que ela já tinha um CNPJ. Então, eu tô agora como sócia. Eu falei, mãe, eu vou fazer rodar esse CNPJ, né? Porque ela só usava para emitir a nota para a empresa terceirizada que ela trabalha. Então, eu falei, bom, então eu vou iniciar o meu escritório digital com o CNPJ. Vou entrar como sociedade e pronto. Mas eu tive esse privilégio, muita gente não tem. Tem que correr atrás mesmo para ter, mas é um privilégio que eu tive, assim. Pelo menos um, né? Pelo menos um eu tive. Quais são os maiores obstáculos que você encontrou antes de iniciar o escritório de contabilidade, como contadora, para iniciar, e depois que você já iniciou o escritório? Quais são os maiores obstáculos que você encontrou e o que você fez e vem fazendo para superá-los? Terapia, em primeiro lugar. Terapia, muito foco e muita determinação. Porque é como eu te falei, eu penso em desistir todos os dias, mas eu tenho o meu maior motivador do mundo, que é o meu filho. As mães que estão nessa live, elas vão me abraçar nisso, a gente vai andar abraçado, porque realmente é um grande fator de motivação, mas obstáculo, Wellington. A gente vai enfrentar em toda a trajetória, né? Toda a trajetória a trajetória de um empresário no Brasil em si é muito complicada, mas ao mesmo tempo eu vejo uma forma muito bonita de ter uma liberdade e qualidade de vida mediante a tanta problematização que a gente tem, né? Que a gente anda enfrentando, impostos altíssimos, oportunidades difíceis, né? As pessoas, todo mundo sem dinheiro, essa é a verdade. Então a gente tá ali ao mesmo tempo em uma batalha junto com todo mundo, né? Todo mundo tá na mesma, né? São obstáculos diários que a gente passa. Então é muita terapia, muito foco, muita determinação. Quem me conhece sabe o quanto eu sou determinada em fazer valer, continuar a minha trajetória contábil, que assim, quanto mais eu vivo, mais eu tenho orgulho de mim. Que eu fico olhando para trás, meu Deus, eu não tinha nada. Eu vim literalmente do zero. Literalmente do zero. Eu estava desempregada, não tinha dinheiro nenhum. Com a habilidade do seu curso, com a habilidade da sua mentoria, me ajudou muito a ter a visão de empresária. Uma visão que eu não tinha, porque eu trabalhava em escritório CLT. Eu era funcionária só, uma funcionária. Então, essa habilidade eu fui também construindo. Não vou dizer que sou 100%, porque eu tenho, assim, ao meu ver, pouco tempo, que eu vou fazer ainda 2 anos de empresa. Mas eu tô no caminho e eu tenho muito orgulho disso. Agora, obstáculo a gente vai enfrentar sempre. Sempre, sempre, sempre são os obstáculos da vida e principalmente disso aqui. Porque o nosso maior inimigo é a nossa cabeça. Total. Se você pudesse fazer assim, um diagnóstico do antes e do depois. A Fernanda, antes de ter o escritório, antes de ser uma empresária contábil, como pessoa, como profissional, e agora? Qual é a grande diferença que você encontra? E no seu padrão de vida, o que que mudou? O meu padrão de vida, hoje em dia, ele tá completamente diferente, né? Eu saí de desempregada para uma pessoa que tem um valor líquido mensal muito bom. Não vou dizer que ainda é o meu ideal, tá? Eu tenho aí uma meta de valor fixo a alcançar ainda, né? Como eu falei, eu não iniciei há muito tempo atrás, né? Então eu ainda tô nesse caminho, eu ainda busco muita coisa. Mas assim, iniciar um escritório de contabilidade sem empresário realmente é um desafio, mas que vale muito a pena. Então a Fernanda de antes tem muito, muito orgulho da Fernanda que está hoje em dia. Todo mundo sempre falou que eu tive facilidade, sempre tive facilidade de falar aqui.
em me vender de certa forma, em trazer credibilidade no meu trabalho. Eu nunca acreditei, Wellington, de verdade, assim. Todo mundo falava, ai, vira influencer, trabalha na internet. Às vezes, a gente não sabe, mas a gente tem essa capacidade, né? Tem muitos monstros internos que a gente cria na nossa cabeça de impedimento. Principalmente quem é mãe. Principalmente quem é mãe, né? Porque para muito ali nos hormônios da maternidade, na autoestima, na dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Eu passei por tudo isso, e eu tenho certeza que muita mãe passa pelo mesmo. E são estratégias assim, olha, eu estou aprendendo a trabalhar no digital com a dor do outro. Acho que é uma ótima estratégia para você iniciar com alguma dificuldade na internet, né? Então, assim, a Fernanda de antes, ela só tem orgulho do que eu estou construindo e o que eu tenho oportunidade de passar para frente, entendeu? E de principalmente ter a oportunidade de fazer uma live como essa, assim, com um contador renomado. Pelo amor de Deus, isso aqui para mim, quando você me mandou o convite, eu fiquei lisonjeada. Eu falei, caramba, a Fernanda de lá de trás nunca iria imaginar que o mentor dela iria fazer um convite desse, eu teria oportunidade. Eu nem sabia que eu ia conseguir, né? Eu nem sabia que eu ia continuar. Então, realmente é uma dúvida constante, a gente tem isso dentro da gente e vai ter, tá, gente? Quem iniciar do zero não é fácil, mas tem que ter sim um planejamento, uma estratégia, principalmente foco. Foco e determinação de que uma hora vai, uma hora você consegue. E quando conseguir, é realmente prazeroso, prazeroso. É muito bom ter uma liberdade e não ser CLT. Para mim foi uma das melhores decisões que eu tive. Foi difícil, como todo início, mas agora eu estou colhendo os frutos, ô Wellington. Eu estou muito, muito satisfeita. Bacana. E você teve algum medo na hora de falar, vou montar meu escritório? Surgiu algum medo, alguma insegurança? Surgiu alguma parada desse sentido ou não? Surgiu porque eu não sabia se eu ia conseguir cliente, se eu ia conseguir manter o cliente. Como eu nunca tinha feito isso antes, eu sempre trabalhei para escritório, nunca trabalhei na área comercial, né? Eu sempre trabalhei no financeiro, tributário, fui para todas as áreas, né, da contabilidade. Mas o comercial, saber vender, saber manter, né? Porque os clientes próprios não são fixos de certa forma, eles têm as próprias vidas e de repente pode vir um cliente que possa conversar com você, olha, tô com uma dificuldade financeira, eu acho que a gente vai ter que conversar melhor sobre o valor dos honorários. E você ter ali a habilidade de conversar com aquele cliente. Então, assim, isso é um medo real, isso acontece porque a sua vida oscila. A vida do seu cliente também, ele também é um ser humano. A gente não pode olhar só a empresa. A empresa, na verdade, faz parte de um ser humano. É um ser humano que trabalha para essa empresa, que está por trás disso. Então, se a gente ficar só fixo em valores, em contabilidade, não funciona. Então, a gente tem que saber criar empatia, né, com o nosso cliente, porque a gente é o íntimo do nosso cliente, nós somos o financeiro, a gente sabe quanto que eles recebem por mês, né, e isso é muito íntimo. Então, tudo isso, tudo isso é um misto de sentimentos e vem o medo, sim. Eu vou dizer receio, não vou dizer medo, porque se fosse medo eu não estaria aqui hoje, né? Eu vou dizer receio. É um receio que todo empresário tem, né? Não é só um empresário de contabilidade. Mas na Acho que área até quem trabalha de contábil, carteira assinada tem. O cara tem medo de ser demitido, tem medo de perder o emprego. Então, assim, esse tipo de receio, de insegurança, quem trabalha de carteira assinada também tem. Vai fazer um projeto a longo prazo, aí você não sabe se você vai estar com emprego. Vou fazer um projeto, sei lá, de 1 ano, de 2 anos, sei lá. Aí você, mas será que eu vou continuar empregado até lá? Então, uhum, todo mundo vai ter insegurança. A diversidade todos nós vamos encontrar, né? Seja trabalhando para você ou trabalhando para alguém. É um desafio. De toda forma vai ser um desafio. Tem gente que olha fala só que assim, eu ó, vejo é diferença. difícil. Eu Sim, vejo pode diferença nisso, porque falar. quem trabalha CLT
depende mais do outro, né? Do patrão. O medo, o receio, não é de você próprio Fazer a sua parte. trabalho. Você está fazendo a sua parte. Agora, quando você vira um empresário contábil, você tem noção do que você está fazendo. Então, você tem ali participação total. Você, como CLT, você depende de um patrão. E a qualquer momento esse patrão pode pegar e te mandar embora. E aí? Eu acho muito mais problemático, né, Wellington? É coisa que não está sobre o nosso controle, né? Você não tem como controlar. E às vezes você, na sua cabeça, está trabalhando num emprego que você pensa assim, ah, essa empresa aqui está super estável, aqui eu estou com um emprego super garantido. Mas você não tem acesso à realidade financeira daquela empresa. Ou só os Sim. donos ali estão sabendo. E às vezes o cara precisa cortar custo e uma das primeiras coisas que uma empresa faz quando precisa cortar custo é demitir. E aí Sim. Olha, você vai lá e peraí fala que de eu tô com ralo. 6%. Eu acho que eu vou ter que tirar até aqui a minha luz, que eu vou ter que conectar o meu celular. Problemas técnicos, pessoal. Só um minutinho. Ah, oi, Pedro. O Pedro entrou. O Pedro é um contador muito renomado também, viu, Wellington? Depois eu vou Um fazer abraço esse aí pro Pedro. contato aí com vocês, entre vocês. Peraí, deixa eu só resolver aqui. Só um E aí, minutinho. pessoal, a gente está fazendo essa semana de aquecimento, né, para o projeto Escritório Contábil, que vai acontecer, começa na segunda-feira. O link está na minha bio e você pode clicar lá e fazer a inscrição, poder participar gratuitamente do projeto. Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp somente do projeto. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, ah, cara, eu não quero entrar em grupo, eu não quero participar de grupo. Não tem problema você entrar nesse grupo, porque não é um grupo onde as pessoas vão compartilhar sobre, sabe, vídeos engraçados, times de futebol, religião, política, não tem discussão. Na verdade, é um meio que eu utilizei para me aproximar de quem vai participar do projeto, onde eu consigo me comunicar com o pessoal, e lá também eu vou conseguir compartilhar o material de apoio do projeto. E o link da inscrição do projeto está na minha bio. Você pode clicar lá, você que é contador, você que é contadora, e quer, assim como a Fernanda, receber a minha ajuda para iniciar o seu escritório de contabilidade, gratuitamente você pode participar do projeto. Você vai clicar no link, vai ser direcionado para uma página, você vai colocar o seu e-mail, o seu nome. Basta fazer isso. Vai aparecer uma outra página que, se você, e eu recomendo, você entre para um grupo do WhatsApp. Se você quiser, vai ter um botão WhatsApp. Você clica ali e você será direcionado automaticamente para o grupo do WhatsApp, É isso para que eu que ia você possa ter falar, acesso a Wellington. todo o conteúdo. Você disponibiliza muitas coisas gratuitas que de repente uma Muito. pessoa que está iniciando ali, ela não tem oportunidades, né, de pagar integralmente um curso, mas você Talvez, fala tem gente que muita não conhece coisa no. nem todo o conteúdo que tem no nosso canal no YouTube. Né? Eu falo isso porque esses dias eu recebi um depoimento de uma pessoa que, através de um vídeo nosso, conseguiu gerar lá a guia do FGTS rescisório, e ela mandou mensagem para mim me agradecendo. Então, assim, literalmente um verdadeiro curso tá lá no meu canal. Então, tem playlist lá de tudo que você imaginar. E foi A assim que gente eu tem esse propósito de iniciei, né? somar. Foi Você assim que me eu conheceu através iniciei. do YouTube. Tem gente que me conheceu Sim, através do YouTube, tem gente que me conheceu através do Instagram. Ontem eu conversei com a Camila. A Camila quando eu conheci ela, trabalhava como recepcionista numa empresa que é cliente da minha empresa, cliente do eu meu vi, escritório. Então, quando eu eu fui lá, vi. encontrei, tomei até um susto quando ela falou que era contadora. Eu já, tipo, na recepção, falei: o que você está fazendo aqui? E a gente, ali eu já comecei naquela, né, cara, você precisa ter seu escritório. Muitas das vezes, Camila, as pessoas me falam assim para mim: Wellington, me ajuda. Eu falo: cara, a ajuda que eu posso te dar é te mostrar o direcionamento para você seguir o seu escritório. É uma questão mútua, né, Wellington? Porque você ajuda, mas se a pessoa também não correr atrás de Não, buscar, a gente não vende aqui praticar, facilidade, né? né? Exatamente. Não adianta você pagar um curso e você não praticar. Você tem que saber Eu sou bem praticar. sincero, eu não sou aquele charlatão da internet que fica falando: você vai fazer isso aqui, você vai ficar milionário. Não, cara, você vai ter que trabalhar mesmo, sabe? E o Mas eu vou te Wellington mostrar ajuda, gente. um direcionamento no qual você pode botar a sua energia e essa energia gerar frutos para você, ou você vai trabalhar para alguém onde você vai botar energia do mesmo jeito, quem vai ganhar em cima da sua hora trabalhada é uma outra pessoa. Hoje, ô Fernanda,
Eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca tive quando eu trabalhava como funcionário. Eu consegui parar Eu hoje também. no meio do expediente e ir para academia. Eu consegui hoje Sim. sair para resolver problemas pessoais da minha casa. Sabe? Eu Precisava consigo sair para pegar comprar uma alguma coisa para. reunião 3h30 da tarde da escola do meu filho. Tranquila. Quem é mãe Imagina se, sabe a dificuldade, imagina se né, você de... trabalhasse para alguém. Então, exatamente, a gente não tem, na verdade, é aquilo que eu falei para vocês, assim, a gente acaba vendendo o nosso tempo, né? Então a gente tem um tempo ali a cumprir. A gente não pode, ou às vezes tem que falar com antecedência, e de repente também tem a oportunidade de não conseguir, porque estoura alguma coisa lá no escritório CLT que você trabalha e você não consegue, imagina, né? Você Se você tendo um precisar levar escritório. o Bernardo numa consulta no dentista, por exemplo, imagina. Imagina você trabalhando para alguém. Eu falo isso A minha com dentista coisa consegui assim. vir até em Niterói. Pois é, né? Porque Ó, é uma viagem. sabe o que eu vou Boa falar? Eu vou noite, falar para você. dia, bem. Eu falo mais para mulher aqui, porque normalmente existem as exceções, mas normalmente, por exemplo, quando o filho está doente, quem vai para o hospital levar ele é a mãe. Quando precisa ir para uma reunião na escola, normalmente quem vai é a mãe. Normalmente, dificilmente vai o pai numa reunião escolar. Pode ser que aconteça, a não ser que seja Tem exceções, né? Só que em uma estatística, realmente é a mãe que cumpre esses papéis na todos maioria e dos tem que casos. se virar para isso, né? Tem que se E virar para aí, conseguir conciliar tudo. tem um outro caso. Você pode até, não sei se você teve alguma experiência, mas já tive casos de pessoas que compartilharam comigo o seguinte, até um certo preconceito. Mãe, a pessoa entrou de licença maternidade, voltou, foi demitida. Né? Então, assim, a empresa passou ali um mês, os 30 dias que ela teria de estabilidade, a empresa aviso prévio e tchau. Essa pessoa, ela trabalhava pela necessidade, porque ela também não queria, ela queria ficar próxima do filho dela, né, que é uma criança, de 4, 5 meses. E ela, cara, Wellington, eu agora desempregada, uma situação bem similar à sua, eu falei, cara, porque você já parou para pensar que, em vez de você procurar um novo emprego, você poderia, dentro da sua casa, tendo tempo com o seu filho, cuidando dele, você poderia estar vendendo serviços, tem uma série de coisas que você pode fazer e vender serviços como contadora, e você ter mais tempo e você ficar independente de... Cara, tem gente que fala assim, mas se eu trabalhar, eu vou ter... Não tem, galera. Estabilidade não existe. Estabilidade, eu tô te falando, de real. Você pode perder o emprego a qualquer momento, porque estar empregado não depende da gente. E tem uma coisa, quando você trabalha para alguém, você é refém de uma única fonte de renda. Eu sempre falo isso. Quando a gente trabalha como contador, você presta serviço para várias empresas. Então você fica com uma situação de ter várias fontes de renda. Não é só uma. Você não coloca o seu... eu costumo dizer, vou colocar meu ovinho de ouro ali no único cesto. Se esse ovo cair, acabou tudo. Então, se eu perder um cliente, cara, eu tenho outros. Hoje não é um que vai fazer. Quando você é funcionário e você é demitido, você entra num desespero total. Você não sabe como é que você vai pagar os boletos do mês seguinte. Então, você vai receber as suas verbas rescisórias, mas eu costumo fazer até analogia do passarinho. Se é o passarinho que fica preso na gaiola, vem alguém no dia 5 e coloca um alpiste para você. Mas você pode ter a liberdade de não ficar preso. Sabe? E tem gente que trabalha na CLT e não precisa amanhã chegar lá, ouvir a live do Wellington da Fernanda, eu vou pedir demissão. Não. Você consegue começar Aos o poucos, né? seu aos poucos e gradativamente você vai se desligando aos poucos da empresa que Isso. você trabalha. É Vai chegar um importante, momento que você né? começa a É oferecer importante seu falar sobre trabalho, isso. que você vai fazer um comparativo do seu salário e do que você começa a ganhar trabalhando como contadora, cara, vai você vai ver que seu salário já ficou, o que você ganha já fica muito mais. Eu sempre lembro de um episódio da Cristiane. Eu sempre, cara, dou algumas dicas para a galera, sempre compartilho o que eu faço. Tudo que eu falo para vocês é o que eu faço. E a Cristiane fez uma coisa que eu falei, ela foi lá e pegou 2 clientes no condomínio dela. 2 legalizações, cobrou 2.000, cada um fez 4.000. Isso foi numa semana. Eu falo, cara, qual contador hoje, real, trabalhando no CLT, ganha 4.000 reais de salário? Cara,
é a minoria. É lógico que É, tem, quem mas é a ganha minoria. esse valor, quem ganha É a esse valor trabalha minoria. muito em escritório, né? Trabalha demais. Até sábado tem celular corporativo, não tem Eu, liberdade de tempo, ó, para até trabalhar no trabalha, mas escritório, você também vai ter que estar ali num cargo já bem de, sabe? é exatamente uma responsabilidade muito grande. Sabe, sabe o que acontece hoje, Fernanda? As empresas, os escritórios de contabilidade, as empresas, elas não contratam o cara como contador. Vai te contratar como assistente, como auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de escrita fiscal, assistente de escrita fiscal, assistente contábil, mas como contador, para fugir do que seria o piso da categoria do sindicato, que já é baixo, que já paga, né? E aí, cara, só com legalização, a pessoa direcionando ali de forma correta o seu, o seu marketing, a sua propaganda, você consegue fazer isso. E quem não tem, faz isso de forma gratuita, como foi o caso da Cristiane. Eu compartilho isso porque quando eu vejo pessoas que tá com mulher, com criança pequena em casa, eu me sensibilizo. Eu tenho essa coisa porque eu não tive a oportunidade, minha filha tem 18 anos, eu não tive a oportunidade, quando ela estava na idade do Bernardo, de estar próximo a ela. Não tive. Eu não participei da infância da minha filha. Eu estava correndo atrás. Naquela época, a minha vida era diferente. Eu era funcionário. Então, eu pegava o trem na estação de Paciência às 6h37 da manhã. Para quem não sabe, Paciência fica num bairro bem afastado do centro do Rio de Janeiro. Fica lá no final do Pegava Rio de Janeiro, trem, perto né? de Santa Trem, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bem afastadão, lá próximo de Santa Cruz. Acho que é a penúltima estação. Eu ia para a Central do Brasil. Chegava na Central do Brasil, fazia uma caminhada de quase meia hora até o final na Marechal Floriano com 1º de março, para ir para o escritório, depois voltava para Campo Grande para ir para a faculdade, depois saía para Paciência. Cara, era uma loucura. Então eu chegava em casa, ela estava dormindo, eu saía, ela estava dormindo. Eu não participei. E hoje eu posso fazer, pelos meus colegas, ajudar essas pessoas a não ter Pessoal isso que eu. perguntando cadê o B, gente. Olha só, gente. Faz sucesso, garoto. Eu tô falando, Então, mas fala. quando a gente pode ajudar um colega, uma colega que vive uma situação dessa, e hoje trabalhar com contabilidade, com qualidade de vida, na minha opinião, nada vai superar você ser dona do seu escritório. Eu conheço vários contadores e todos que eu conheço que são bem sucedidos assim, na parte financeira são os donos do escritório. Os contadores que são funcionários não são. Na maioria não O dono são. do escritório acaba que ganha mais, né? Não tem jeito, E né? aí, E você e sendo aí tem dono do seu próprio negócio, você ganha esse valor. Você não ganha como funcionário. tem uma outra questão, que não é só a parte financeira. Eu prezo muito hoje pela qualidade de vida, de poder, sabe, não ter que tomar um café da manhã correndo porque eu vou perder o trem, Com não certeza. precisar usar de... Cara, sabe, uma coisa libertadora é não precisar de despertador para acordar. Eu acordo naturalmente, eu não preciso ter despertador para acordar. Quando você trabalha para alguém, você fica naquela pressão que no outro dia você tem que acordar cedo, você não pode perder o trem. Hoje, ter a liberdade de trabalhar em casa, eu não preciso ficar horas no transporte público ou horas no trânsito. Às vezes eu estou indo para academia ou estou indo andar de bike, eu vejo, passo o BRT lotado, eu lembro da minha época de trem. Eu faço o comparativo do antes e do depois. Cara, a vida que eu tenho hoje, Surreal, né, Wellington? É não quero surreal. voltar para aquilo lá. E isso está à disposição de qualquer pessoa que tenha o nível. Eu falo isso qualquer pessoa porque eu falo para contador. Então, assim, Uhum. se tiver alguém que não é contador, você também pode, mas em outro nicho. Mas quem é contador, existe um leque de oportunidade de serviço que você pode vender, mesmo que você não tenha experiência. Por isso que eu falo, participar do projeto Escritório Contábil 2024, eu vou mostrar o caminho para você dar os primeiros passos para iniciar o seu escritório de contabilidade. E, assim, é independente do nível de experiência. Por que eu sei disso? Porque eu tenho alunos na tribo contábil que literalmente nunca atuaram com contabilidade. A nossa amiga que veio aqui na segunda-feira, a Adriana ela ficou 15 anos, ela se formou, trabalhou, depois ficou 15 anos afastada. Imagina qualquer situação Caramba. que você, depois de 15 anos, você voltar para o mercado de trabalho. Tudo mudou. Se com As obrigações, se com o tudo. quê? Eu fiquei afastada um ano e pouco. Eu já fiquei desesperada. Imagina a pessoa com 15 anos. Nossa Senhora.
A Tônia também lembrou que sexta-feira eu vou ter uma live com o Patrick. Patrick, quando eu conheci o Patrick, querido Patrick, ele trabalhava como vigilante em um A condomínio. história dele Várias vezes também é ele muito mandava, legal. mas várias vezes ele vai convido vocês para participar da live com o Patrick na sexta-feira. Várias vezes ele mandava para mim foto dele assistindo a minha aula na guarita, dele no banheiro, dele na hora da refeição dele. Hoje eu vejo o cara com sucesso do escritório dele, eu tenho o maior orgulho de ter participado, de ter ajudado. São vidas Eu sendo tinha que ter te transformadas. mandado mais fotos também, cara. Porque eu Não também é, não pegava é esses só. momentos. Eu amamentando o Bernardo aqui, ao mesmo tempo no computador, estudando, ao mesmo tempo fazendo trabalho. Porque, assim, uma questão muito importante também é a seguinte, que até você me falou, você me deu esse pulo do gato, que eu fiquei muito receosa na época, mas eu falei, se eu não fizer isso, eu acho que eu não vou conseguir explorar esse mundo de empreendedorismo contábil. Tem muitos clientes que vêm até a gente e, por exemplo, quer legalizar uma empresa com um serviço que a gente nunca legalizou. Gente, se a gente recusar esse cliente só porque a gente não tem a experiência específica daquele serviço, a gente nunca vai aprender aquele serviço, certo? Então a gente tem que pegar e aceitar. Não, sim, vambora, aceita, estuda, né? É uma oportunidade também de inovação para o pro profissional contábil, né? Aprender novos. A gente sempre vai estar nesse eterno aprendizado, né? Porque quando a Experiência não gente é algo que trabalha em você compra, né? escritório. Não, exatamente. Porque, por exemplo, você É pega um vivendo. cliente você pega um médico, né? Aí é um anexo. Aí você pega um engenheiro. Aí você vai pegando vários serviços que você tem que ver qual anexo se enquadra, de repente fazer fator R, tem que fazer análise tributária. Então, assim, uma coisa que você me falou na época e que eu levo para minha vida é essa. Olha só, Fernanda, aceita e estuda. Estuda sobre isso. Se você não sabe, corre atrás. E é o que eu sempre fiz, dá certo. E você ainda fica mais confiante ainda. Eu fico Quando muito você mais passa pela primeira confiante. fase, né? Você passa pela essa primeira barreira, o próximo fica mais fácil. Fica mais, Exatamente. A mas gente fica cria muito mais confiança. fácil. A gente cria confiança na gente, né? Se a gente conseguiu dessa vez, a gente vai conseguir da próxima com certeza. E é realmente a determinação, o foco. Eu acho que para as pessoas, muita gente veio nessa live também a questão. Esse assunto de maternidade, Wellington, ele não é muito falado, né? Não falam muito sobre contadoras mães recém-mães, principalmente recém-mães, né? Então eu gosto sempre de voltar nesse assunto porque é muito mais complicado para a gente, né? É complicado porque a gente tem que conciliar os horários dos filhos com o nosso horário pessoal, né? Então, muitas vezes eu tive que abdicar de muita coisa também, né? Eu tive que ter esse sacrifício para eu conseguir trabalhar e estudar contabilidade. Eu acho muito importante as pessoas elas visualizarem esse nicho, né? Que é difícil e realmente assim trazer credibilidade, né? Para esse nicho e olhar para a gente de outra forma, porque a gente, você falou aí, né? Eu nem sabia que você tinha filha, nem É. sabia. Então, aí eu não tive filho na época de quando eu trabalhava em escritório, né? Mas quando você foi falando da sua trajetória, eu fui me assemelhando também, porque eu acordava 5 horas da manhã, pegava ônibus 6 horas, para chegar 8 no trabalho. E à noite eu saía do escritório, ia para a faculdade, então eu só chegava lá para meia-noite. Imagina com um filho, né? Não tem condição. Não tem condição, é realmente muito complicado. Então, realmente, essa parte da mãe que é empresária, ela tem que ser realmente falada muito mais, tem que ser exaltada, enaltecida mesmo, porque realmente a gente tem a grande habilidade de conseguir conciliar tudo, mas não é fácil, não. Não é fácil e Cuidar de uma requer criança também. não é fácil. Ainda tem a Cuidar de parte uma educar, educacional, né? A parte educacional, porque a cuidar, gente não educar, só. ser exemplo, Exatamente.
Tudo isso Exatamente. é um desafio muito grande. E eu acredito que a pessoa que trabalha por conta própria, que trabalha em casa, vai ter mais possibilidade de conseguir entregar isso para um filho do que uma pessoa que trabalha fora, que de repente tem que delegar a educação do filho para uma cuidadora, para uma babá, ou Se tiver condições para também, né? avó, para Se tiver condições, sogra. Ou é. às vezes tem gente que não é nem do laço familiar. Você tem uma vizinha que cuida de criança, você vai lá, coloca o seu filho lá na vizinha, mas você não sabe o que que seu filho almoça, o que que ele janta, se ele, enfim, que educação que ele está tendo lá, que exemplo que ele está tendo lá na casa da outra pessoa. E Tudo isso também a faz gente parte e você pode não consegue falar, acompanhar isso. a gente pode falar também dos pais. Se é, por exemplo, um contador, né? Um empresário contador que tem um filho pequeno e ele cumpre essa função, né? A mulher, ela volta a trabalhar e o empresário contábil fica com o filho. Isso existe também. Inclusive, eu conheço pessoas que são assim, que empresários contábeis, né? Que cuidam das suas filhas e têm essa liberdade de cuidar por essa questão de conseguir trabalhar home office e ter a liberdade de horário que tem, né? Não só para cuidar do filho, mas também outras questões, né? Se de repente for um pouquinho maior, deixar com alguém, ir para academia, né? Fazer alguma coisa para si. Então, eu quero deixar um adentro que é muito importante, que existe pai também. Existe pai também que traz essa realidade de empresário contábil. Inclusive, eu fico muito orgulhosa dessas pessoas, né? Que realmente cumpre ali um papel de maternidade também. Tem que dividir as responsabilidades. Não é Ó, o só Pedro tá falando aqui, ó. o Ele, papel ele é da um exemplo. mãe. Ele é um exemplo de pai, empresário contábil. E ele mesmo fala, a gente conversa muito que a melhor coisa que ele fez foi ser empresário, sair do CLT, enfim, agora ele tem muito mais liberdade com a filha. Isso acontece com o homem Pô, também. eu falo isso porque, pô, eu tenho um contato com muita gente, né, cara? Com muitos colegas contadores, com muitos donos de escritório. E muita gente começou que nem eu, cara, assim, eu não herdei. Minha mãe, costureira, meu pai era servente de obra. Não foi herança, meu escritório não foi herança. Eu comecei do zero, literalmente do zero. Com o mesmo medo que a maioria tem, com insegurança. Uhum. Só que eu tive ajuda. Por que lá atrás eu perguntei para você quem foram as pessoas que te ajudaram? Porque eu lembro das pessoas que me ajudaram. E eu levo isso para sempre porque eu não posso ter essa sensação de ingratidão. Sou muito grato. Uma delas não está mais entre nós, mas eu levo a família, faz parte da minha família, porque a gente criou um laço de amizade tão grande, e foi o saudoso Jorge Mansur, que foi um mestre para mim na contabilidade, que eu trouxe para trabalhar. Depois eu tive o privilégio de ter condições de trazer a pessoa que era o meu mestre para trabalhar comigo, trabalhou 2 anos comigo. O Francisco, que foi a primeira pessoa que me abriu as portas do escritório, eu nem sabia, tinha nem ideia do que um contador fazia. Com 18 anos eu entrei para contabilidade, fui lá, na verdade entrei por acaso, né? Minha história já contei, mas eu fui para ajudar a pessoa a limpar o escritório, porque foi feita uma reforma, uma pintura no escritório no final de semana. Eu estava desempregado, a pessoa falou, cara, você não quer ir lá me ajudar lá a pagar um trocado? Com 18 para 19 anos, para a gente limpar o escritório, que o pessoal tem que trabalhar na segunda-feira. Falei, vamos lá. Não tinha ideia do que fazia um contador naquela época. Chegou lá, tinha uma oportunidade na segunda-feira de começar como office boy. Tinha uma vaga de office boy. Eu estava desempregado, falei, pô, é Uhum. minha vaga, eu tô aí. Na segunda-feira eu fui lá, comecei, sei lá, com menos de um mês, eu estava trabalhando internamente, já ajudando a pessoa do departamento pessoal. Naquela época eu precisava ir muito presencialmente nas repartições para legalizar uma empresa. Era tudo presencial. Consulta prévia de local, inscrição estadual. Isso me deu na roda de saber onde que eu tinha que ir para fazer os processos. Hoje a gente faz tudo A gente online, mas tinha ainda que ir tem essa presencialmente. facilidade hoje em dia, né? A gente tem essa facilidade hoje em dia Muito. de ser tudo online. Fernando, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu comecei, é, o FGTS, a gente salvava em disquete, tinha que levar na Caixa Econômica. Declarações de Nossa, imposto de renda, você salvava no disquete, você tinha que levar na no Receita Federal. Não, disquete. não era enviado como a gente faz o envio hoje, aqui, ó, transmitir e vai. Não, a gente está Facinho. vindo agora para uma era de mudança do FGTS, que vai mudar para o FGTS digital. Mas hoje você gera, a Cefip transmite, pô, beleza, antigamente tinha um problema às vezes seríssimo. Você salvava
o arquivo no disquete, mandava para a Caixa Econômica, esse disquete era extraviado, sumia, o cliente efetuava o pagamento da guia, a guia simplesmente não constava no sistema como paga, porque o disquete sumiu, aí onde estavam as informações. Nossa, Aí você tinha que abrir era muito processo. mais perrengue. E é importante a Muito, gente falar hoje é sobre muito mais isso também, fácil. né? Hoje é A facilidade, muito mais assim, fácil. de hoje em Hoje é dia a mais gente ter fácil. tudo online. Quando eu falo que é possível iniciar essa experiência, cara, a gente vive na era da informação. Hoje a informação está na palma da Tá nossa muito mão. mais fácil. Muito mais fácil do que quando eu comecei. Eu tive a sorte que essas pessoas, essas duas pessoas me ajudaram. Então, por isso que eu também sou muito grato à profissão e eu falo para as pessoas, cara, se você tiver dificuldade hoje para fazer qualquer coisa, você não precisa sair de casa para aprender a fazer aquela coisa. Antigamente, os cursos eram tudo presenciais. O CRC do Rio de Janeiro me ajudou demais. Eu sou muito grato porque eu fiz muitos cursos no CRC, mas era tudo, naquela época era tudo presencial. Então eu tinha que Aham. ir lá para Tinha que ir 1º de lá março, lá no na sede lá. centro. Na verdade, a primeira, quando eu comecei a fazer curso no CRC, hoje o prédio era 1º de março. Mas quando eu comecei a fazer curso, era na Praça da Candelária. Acho que é Candelária. Era no final da Presidente Vargas, lá tinha um prédio, era ali. Ó, para você ter uma ideia aqui que eu fazia na época quando eu ia estudando. Minha trajetória dentro do trem era mais ou menos 1h30, 1h40, por aí, de viagem no trem, quando tá tudo ok. Muito tempo, Eu né, ia cara? eu não tinha dinheiro para pagar consultoria. Né? Hoje a gente tem que ter consultoria no meu escritório, mas naquela época não tinha. Estava começando. O que eu fazia? O CRC pegava fascículos da Coad e ele deixava lá disponível para o contador. Aí você podia tirar cópias. Você deixava a sua carteira de identidade profissional lá, você ia lá, tirava a cópia, voltava lá em cima. Eu levava aquelas cópias e eu ia lendo aquilo tudo dentro do trem. A minha viagem de trem era minha zona de estudo. Aí você vai estudando, o cara passando com Coca-Cola, água, refrigerante, jogando água no seu pé. Outro... mas era o Caraca, que cara. dava, velho. Não, E assim, isso é um testemunho de uma pessoa que pegou ali a fase do perrengue e que hoje em dia a gente tem a oportunidade de ser tudo mais fácil. Então, realmente, total. otimizando um tempo, sabendo se planejar, sabendo ter estratégia sobre o negócio, sobre o seu negócio contábil, gente, a gente tem essa facilidade de fazer tudo na internet. Tudo bem que os sites às vezes são meio caóticos, mas, pô, é melhor do que Ainda fazer tudo assim, presencial, ainda assim, né? ainda Ainda assim, assim com hoje é muita muito facilidade. melhor e muito mais fácil. Eu vejo as pessoas hoje reclamando, porque talvez falta orientação, porque não viu como era lá atrás, né? Não E eu viveram vou falar, eu ainda isso. eu peguei essa fase aí, mas eu ainda peguei a fase informatizada, já era computador. O Jorge Mansur, que trabalhou comigo, era na máquina de escrever. E, tipo, era pior ainda, entendeu? Tem a A galera minha mãe mais pegou essa antiga lá época que conta. também, ela me contou muita coisa. Minha mãe também pegou essa época. Contador era conhecido antigamente como guarda-livros. Você tinha que preencher livro, Isso tudo escrita mesmo. manual, era uma coisa de louco. Então a gente vive hoje, por que eu estou falando isso? Para ficar de lição aí para o nosso colega que hoje quer iniciar o escritório de contabilidade, ele acha que é difícil. Cara, é difícil porque você não conseguiu ainda enxergar quantas oportunidades e possibilidades você tem com o conhecimento que você já tem. E por isso que é importante participar do projeto Escritório Contábil 2024, porque lá eu vou mostrar realmente o que eu fiz, o que eu faço, o que eu compartilho com a Fernanda. E quando a gente fala aqui Fernanda, não é só a Fernanda. A Fernanda conhece, faz parte da tribo contábil, tem uma galera lá. Essa Muito semana eu orgulho. convidei alguns dos nossos alunos para vir aqui compartilhar a história deles com vocês. Né? Ontem foi a Camila, amanhã vai ser o José, de São Paulo, depois vai ser o Patrick. Eu queria ter chance de poder trazer todo mundo. Não dá, por conta de agenda, eu também não, eu tenho agenda até sexta-feira agora, eu vou conseguir fazer, depois já vai ser mais complexo para mim. Então, cara, não percam a oportunidade. A gente está compartilhando aqui com vocês, gratuito, cara. Você não está pagando nada para poder participar aqui e ter essa experiência. Sabe, a gente tem acesso a informações que antes você tinha que se deslocar da sua casa. Pensa, para fazer um curso no CRC, você tem que sair, ir lá pro prédio, aí você tem, né, eu ia andando, mas quem não morava ou não trabalhava, porque eu trabalhava no centro, então quem não morava no centro tinha que se deslocar, aí vai condução, vai ônibus, trem, vai transporte público, aí vai um lanche, você tem custo para fazer isso. Hoje, você faz, assim, você
aprende com o celular, cara. Você precisa ter acesso à internet. E se você está me assistindo aqui agora, se a galera está me assistindo aqui agora, significa que você tem internet. E eu vou falar, Fernanda, a pessoa hoje começa o escritório de contabilidade, e eu provo isso porque eu já ajudei pessoas literalmente nesse sentido, até mesmo sem fazer investimento financeiro. Eu falo isso porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito o que eu fiz quando eu comecei. Eu não tinha dinheiro para começar o escritório, eu peguei um cheque especial que eu tinha no Banco Itaú, que era de R$ 5.000. Foi o investimento que eu fiz inicialmente. Porque eu comecei a ter cliente, mas eu trabalhava literalmente, a minha mesa era a mesa da cozinha da minha mãe, sabe? A mesa que ficava ali, a fruteira com banana, laranja, chegava o pessoal aqui, minha mãe jogava arroz, feijão, para escolher feijão, e eu trabalhando. Eu falava, cara, eu preciso ter um espaço. Eu preciso ter um espaço para trabalhar. Então, eu preciso ter isso aqui. Como é que eu faço? Como é que eu vou comprar as coisas? Eu não tinha. E na época o meu banco me liberava um limite especial. Cara, foi isso que eu fiz. Eu meti a mão naquilo lá, fui na OLX, comprei mesa, computador, comprei cadeira, comprei armário, comprei... A única coisa que eu lembro que eu comprei, até o computador eu comprei na OLX. A única coisa que eu lembro que eu comprei nova foi uma impressora que eu usei ela tipo uma semana e eu, cara, me desfiz dela. Porque, tipo, em uma semana ela acabou o cartucho dela e quando eu fui ver, o cartucho dela era mais caro do que a impressora. Eu falei, cara, eu não vou conseguir Caramba! manter isso aqui. A impressora vai... Tipo, a impressora, vou chutar, não lembro o valor, mas vou chutar aqui que a impressora custou, sei lá, R$ 300. Para Aham. recarregar o cartucho dela em uma semana, foi tipo 200. Eu falei, cara, se eu botar um cartucho por Ah, semana, eu tô morto aqui, impressora é um não. investimento, né? Literalmente, eu ainda não tenho. Eu ainda Hoje não não precisa. consegui. Hoje você salva PDF, você manda por e-mail, cara. Eu tenho 2 impressoras aqui, mas, cara, a gente salva mais para coisa interna nossa aqui. A documentação É para do meu cliente facilidade, né? hoje, De impressão também de alguns documentos de legalização, de repente. documentos hoje eu arquivo tudo em nuvem. Fica tudo na nuvem. Literalmente todos os arquivos dos nossos clientes estão em nuvem. O meu software, o meu sistema, ele é online. Então eu consigo fazer tudo e salvar tudo lá em cima na nuvem e acesso a plataforma de qualquer lugar com internet. Pô, eu vou para o Rio de Janeiro, eu só preciso levar meu notebook, o meu escritório está no notebook. Tá tudo lá. Só preciso ter internet. E hoje, quem não tem internet, cara, pode ter alguém que não tem? Pode ter uma pessoa que não tem internet. Mas mesmo você que não tem internet, você conhece alguém que tem. Você É vai lá muito. para Olha, casa do eu tô seu lendo amigo, aqui, eu tô lendo as entendeu? pessoas, o meu pai falando, meu pai ele é instrumentador cirúrgico, ele falando que ele quer ser contador também. Só pode estar zoando, né? Aí ele falou que se Ah, empolgou. cara, tem, Ai, meu assim, Deus. o Mas nosso, eu falo aqui para realmente contador, começar sabe? do Mas zero não é fácil, eu, não podemos romantizar, que é perrengue. eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma irmã que eu demiti ela. Essa história eu já até fiz, até comentei, foi Ah, engraçado. Ela trabalhou no meu escritório, foi minha funcionária e eu demiti ela. E ela isso fala aí até eu não hoje que foi a sabia, melhor coisa que eu não. fiz. Ela fala que isso foi a melhor coisa que eu fiz para a vida dela, foi fazer a demissão dela. Por quê? Hoje minha irmã é bem sucedida, é uma empresária, tem o salão dela de beleza, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Tem 2 irmãs que são donas de salão. Uma em Bangu, outra em Paciência. Tem lá, a minha irmã caçula também tem. Mas na época que ela foi trabalhar comigo, eu queria muito que ela gostasse de contabilidade. Eu ficava forçando, pô, vem, eu ensinei ela a legalizar a empresa. E ela não, cara, não queria, não queria. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar. Ela estava desempregada. Eu falei, se você aprender a legalizar empresas, cara, isso vai te ajudar, porque isso vai trazer recursos financeiros para você, vai ser legal. E ela, cara, ela fala, cara, não adianta você querer colocar uma coisa para mim que eu não gosto, eu não quero isso para mim. E por que eu tô falando isso? Porque o seu pai falou, eu quero ser contador. Mas, cara, cada um tem um. Às vezes a pessoa me pergunta assim, olha, contabilidade vale a pena? Vale a pena se você se identificar com isso, se você gostar, cara. É uma Ué, coisa que, para mim, e mudou a minha realmente vida. Agora, tudo isso. vai valer a pena desde que você. Cara, se for uma coisa que você escolheu para você. Meu pai é muito Agora, engraçado. a minha, a minha irmã, aí, de tanto ela falar, de tanto ela falar, um dia ela falou para mim assim, ó, amanhã eu não vou poder vir, não, tá bom? E ela falava sempre isso para mim, na época, minha sobrinha estava com um problema de vista, eu sempre tinha, pô, ela tá indo levar minha sobrinha lá fazer o problema que ela tem lá no oftalmologista e tudo mais. E teve um dia que ela falou, não, eu tô indo numa entrevista de emprego, porque eu não gosto de contabilidade e tal. Aí eu falei, como que é? Você trabalha para mim, você não... Então é o seguinte, assina seu aviso prévio,
Célio, ali, literalmente ali, acabou. Você não precisa vir mais, você não, agora acabou, você não vai precisar. E eu demiti ela. E ela, o que aconteceu? Ela passou na prova lá, no, sei lá, na entrevista, ela foi trabalhar. E aí a minha irmã não teve vida. Aí ela falou, cara, eu comparava, que ela trabalhava comigo de segunda a sexta-feira, de 9 às 5. Ela foi trabalhar em um restaurante no Shopping Bangu. Não tinha vida. Praça de Nossa, alimentação de shopping, trabalha domingo, direto. domingo, feriado. Eu falei, você é maluca? Que você... Falei, cara, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Tudo bem, você não gosta de contabilidade. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto da parte de estética feminina. Falei, então você vai fazer uma parada relacionada à estética feminina. Você vai trabalhar pra você, porque o que você tá fazendo aí é maluquice, é loucura. Ô, Minha sobrinha, Wellington, eu até lembrei minha de mim sobrinha que promete de mesmo. vista. Eu lembrei até de mim mesma, sabe por quê? É muito curioso essa minha volta para contabilidade. Quem me conhece no íntimo sabe o quanto eu lutei para não continuar na contabilidade. Olha que louco como a vida é. Quando eu trabalhava no escritório, eu sofria tanto essa questão de não ter tempo para mim, de sempre só trabalhar, voltar para casa, dormir, estudar, nananana, que eu falei, gente, isso aqui não é para mim. Isso não é para mim. Existem outras oportunidades na vida. Tanto que nesse tempo eu fui astróloga, eu fui chefe de cozinha, cheguei a me graduar em nutrição. Mas quando eu consegui, né, tirar, sair um pouco fora da caixinha e começar a ver os seus conteúdos, né, sobre legalização, que como eu te falei lá no início da nossa live, eu não tinha noção. Eu não tinha noção que legalização o contador podia fazer. Para mim era só advogado, por exemplo, sabe? Então aí eu mordi minha língua, porque hoje em dia eu estou amando a contabilidade. Eu estou amando e eu fico muito feliz de ter conseguido concluir a faculdade, porque assim, nem isso eu queria. Por quê? Porque eu só tinha aquela visão de CLT, de escritório, que realmente é muito complicado, né? A gente se limita muito ali, não só no tempo, mas também a gente trabalha para uma outra pessoa. A qualquer momento a gente pode ser mandado embora, aquela empresa falir, né? Eu lembro que na época a empresa que eu trabalhava, ela passou por um processo de fusão e nesse processo de fusão, muitos funcionários foram embora, foram demitidos. E eu fiquei morrendo de medo, né? Por quê? Porque eu não tinha, eu trabalhava para um terceiro e eu nem sabia quem era esse terceiro, porque era uma multinacional. Geralmente, multinacional, você é só um número, essa é a realidade, né? Você é só um número ali para aquela multinacional. Então, quando você falou da sua irmã, eu lembrei de mim até, porque eu realmente não estava feliz sendo CLT. Eu não estava feliz sendo CLT. E depois fiz outras coisas, né? Tentei trabalhar com outras coisas, mas pronto, no final voltei e mordi a minha língua, porque eu aprendi sobre uma área que realmente me dá liberdade financeira, me dá liberdade de tempo, liberdade com o meu filho, liberdade para viver a minha vida social também de forma tranquila, de qualidade. Então, assim, eu passei por todas as áreas. Passei fiscal, financeiro, tributário, trabalhei para auditoria, contabilidade. Ah, eu fui para tudo. Para não dizer, né, que na época, né, que eu sempre falava isso. Para não dizer que eu não tentei, para não dizer que eu não tentei, eu tentei todas as áreas e tudo mais. A minha área mais desafiadora realmente foi o financeiro. Eu nem fiquei muito tempo, fiquei em contas a pagar ali, a Thalita até me perguntou. Então, financeiro, trabalhei numa empresa que, nossa, eu não aguentei, assim. E quando a gente é empresário contábil, a gente acaba lidando com todos esses departamentos, curiosamente, né? Quando a gente tem cliente fixo e tudo mais. Mas quando a gente vai fazer um serviço de legalização, por exemplo, a gente não a gente acaba trabalhando, mas não é daquela forma fixa. Por exemplo, a gente vai baixar uma empresa, a gente vai pegar ali aquela baixa, né? Agora, se a gente pega um cliente fixo, a gente tem departamento financeiro, departamento contábil, tributário, DP. O DP é o mais desafiador para a gente, né? Eu falo muito com os empresários contábeis
E a parte de departamento pessoal, misericórdia. E a gente não passou por isso lá no. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não aprende nada sobre DP. Como é que a gente vai ser um empresário contábil e saber DP? Vamos lá, né? Ó, a pessoa quando Enfim, vai iniciar o escritório de contabilidade, na verdade, você não tem assim, qual departamento você vai ter que é tudo. fazer por tudo, fazer tudo. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu realmente falo que qualquer contador, qualquer pessoa, seja ele contador ou técnico em contabilidade, desde que tenha o seu CRC ativo. Eu falo isso porque hoje uma pessoa mandou um direct para mim e falou: Wellington, eu sou técnico em contabilidade, eu tenho o meu CRC ativo. Eu consigo iniciar meu escritório? Sim. Consegue iniciar o escritório de contabilidade? Sim. O que acontece? Eu sou um defensor de que é melhor você trabalhar para você, ter o seu escritório de contabilidade e iniciar o seu escritório. Mas eu tenho a responsabilidade também de dizer, não é todo tipo de empresa que a pessoa que não tem experiência consegue atender. Quando eu falo que é possível iniciar o escritório de contabilidade mesmo sem experiência, eu não estou falando, isso não significa que é possível iniciar o escritório de contabilidade atendendo todo tipo de empresa. Não. Mas existe uma quantidade imensa de empresas que precisa de contador, de contador, de contadora, ou técnico em contabilidade que tenha um CRC ativo, que a demanda é tão grande que, cara, você não precisa nem pensar em imaginar em atender essas empresas que eu vou falar aqui, que é, por exemplo, empresas do lucro real. Que normalmente são empresas de porte grande. Você não, cara, foca nas Sim. micro e pequenas empresas, que essas empresas, elas já é o bastante para você iniciar o escritório de contabilidade. Ah, Wellington, mas se eu quiser depois atender, você pode, mas Mas é com o tempo, né, Wellington? Eu tava cara, falando isso lá no início eu da sou o cara live. do esporte, né? Eu sou contador, eu sempre fui envolvido com esporte, sempre pratiquei atividade física. E por muitos anos eu fiz arte marcial. E eu me lembro, você é faixa branca, você vai treinar, você vai receber um treinamento que condiz com a sua faixa. Você é branca, faixa branca. Você não vai fazer coisa que um faixa preta faz. Isso é pra gente também. Eu levo essa lição para a vida, para a contabilidade. Você iniciando, você tem, porra, muitas coisas que você pode fazer, mas também tem coisas que eu não recomendo que você faça. Porque às vezes, em vez de ser uma coisa que vai te ajudar a iniciar o escritório, pode ser que vai te afundar logo. Você pega uma empresa de porte grande, você comete um erro, toma uma multa gigantesca, você, pum, quebrou o seu sonho de ter o escritório de contabilidade. Agora, tem um leque de linguagens, não é pouca não, e eu vou relatar cada uma dessas no projeto. Eu vou mostrar lá um mapa para você iniciar o escritório de contabilidade e quais são os tipos de serviços que a pessoa pode fazer. Literalmente, mesmo sem experiência. A gente vai compartilhar lá. E, Fernanda, eu queria te pedir mais um gesto de generosidade da sua parte, porque assim, você já deu um pontapé inicial, já deu um passo no degrau da escada, e muita gente que está lá, que ainda não iniciou o escritório, ainda não deu esse passo. Você já deu, você já iniciou. Você está subindo, você está em aclive, né? Você está subindo aí a sua ascensão profissional. E eu estou presenciando isso, estou próximo a você, estou acompanhando. Mas tem aquela pessoa que ainda não deu o primeiro passo, não deu o primeiro passo, não subiu o primeiro degrau. E ela quer, só que, sei lá, por insegurança, enfim, por N motivos. Se você pudesse dar um conselho para essa pessoa, para seja contador ou contador que quer iniciar o escritório de contabilidade, mas por algum motivo ainda não iniciou, sobre a sua ótica, qual conselho você poderia dar para essa pessoa agora? Primeiramente, vai com medo mesmo. Vai com medo, vai com receio. Não é fácil. Todos os dias, como eu falei, né, antes, eu penso em desistir, porque realmente, de repente, você pega um serviço que você olha e fala: Meu Deus, eu nunca fiz isso. Como é que eu vou, enfim, como é que eu vou executar isso? Pega e vai, faz com medo mesmo, porque é assim que você vai gerar experiência. É assim que você vai começar a ter experiência no seu escritório contábil. E não tem outra forma, né, de você fazer do que realmente enfrentar. Você tem que enfrentar todos os seus monstros internos, porque, como eu falei, o problema maior está aqui, está na sua cabeça. Você tem que ter ali a certeza que você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir manter. E, obviamente, em correlação a isso, em conjunto a isso,
um bom planejamento e, óbvio, primeiro, antes de tudo, você definir o seu nicho. Você precisa definir qual é o nicho da contabilidade que você vai atuar, porque é como você falou, não adianta você querer abraçar o mundo, você querer pegar logo de início uma empresa de lucro até presumido, que eu digo assim que, enfim, eu acho que o Simples Nacional, o MEI, né, pegar imposto de renda, são caminhos mais que trazem uma maior segurança para iniciar, entendeu? São caminhos mais fáceis e que, assim, você vai conseguir estudar e você vai conseguir concluir de forma inicial, né? Essa é a minha sugestão, mas tem pessoas e pessoas, né? Mas eu acho que, primeiramente, definir o seu nicho. Segundo, ter realmente essa mentalidade de ir, de ser corajoso e ir. Se eu não tivesse sido corajosa e enfrentasse, eu não estaria aqui, Wellington, né? Eu falei lá no início da live toda a minha trajetória até aqui. E se eu não tivesse o foco dentro da minha cabeça de que eu vou conseguir e que eu iria conseguir, eu não estaria aqui até hoje, né? Então é muito o conjunto de você saber definir de forma organizada aonde você quer entrar, em que nicho você quer entrar na contabilidade, se você quer trabalhar com cliente ou você quer trabalhar para o público de contabilidade, de contadores. E também, óbvio, em correlação a isso tudo, em conjunto a isso tudo, ter um bom planejamento de tempo. Um bom planejamento de tempo, Ó, mesmo, porque mesmo com a facilidade que a gente tem, né, a liberdade de tempo que a gente tem, se a gente não tiver esse planejamento, principalmente para quem quer trabalhar no digital, né, para quem quer ser influencer aí na internet, no YouTube, no Instagram, tem que ter um planejamento, estudar sobre marketing, estudar sobre venda. Então, assim, isso tudo tem que ser mostrado. Eu gosto de fazer lista, né? De prioridades aonde o meu escritório vai estar, né? O que o meu escritório precisa, o que eu preciso olhar primeiro, para olhar depois, em segunda instância, e assim vai. Isso é o planejamento e ter uma estratégia eficaz para conseguir executar isso tudo. eu vou deixar aqui uma orientação final aqui para o meu colega que acompanha a gente aqui. É o seguinte, talvez o seu escritório ainda não saiu do papel, aí vai ser uma reflexão. Vou falar aí para vocês que estão nos seguindo, chegou até aqui com a gente agora. Aí você vai refletir aí. Talvez o seu escritório ainda não saiu, você tem esse desejo, tem esse sonho, você até imagina a sua vida como seria, você com mais qualidade de vida, você na sua casa, podendo ter mais tempo com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, poder ter mais condição financeira de poder fazer uma viagem, poder comprar uma casa, um apartamento ou um carro, mas você fica procrastinando isso porque você fica esperando, sabe o quê? Ter a condição ideal. Eu falei para vocês que eu não tinha nem dinheiro, eu peguei cheque especial e hoje não precisa fazer isso. Literalmente não precisa. Eu vou mostrar como lá no projeto Escritório Contábil 2024. É o seguinte, se você ficar esperando a condição ideal, ela não vai existir nunca. Você sempre vai Nunca. ter um medo, um receio, vai ter sempre achar que seu computador não é o bom, você vai achar que você precisa ter um escritório mais confortável, você precisa ter um... E, cara, na real, eu só comecei e cheguei onde eu cheguei porque eu não esperei ter a condição ideal para começar. Feito é melhor que perfeito. Gravem isso. Quando Exatamente. você colocar isso na cabeça de vocês, se ficar esperando um momento onde vai estar tudo perfeito, esse momento não vai existir nunca. Vai ter dia que você vai com segurança, vai com segurança mesmo. Ó, medo não vai pagar boleto. Não adianta. Todo mundo aqui tem boleto para pagar, não tem? Boleto não paga-se com medo. E outra, você precisa ter um propósito. Por que você vai aceitar esse desafio? A Fernanda encontrou o propósito dela, que é o filho dela. Eu tenho o meu propósito, que é tudo que a contabilidade ela me proporcionou. Hoje eu tenho um propósito que é retribuído, sabe? Eu ganhei, agora eu tenho que passar para frente essa energia, tudo que veio para mim de bom, eu estou aqui compartilhando com vocês. Não esperem a condição perfeita para ter o escritório, para iniciar o escritório. Começa na sua casa. Se você não tem um espaço na sua casa, faça como a contadora Adriana, ela compartilhou segunda-feira aqui com a gente. Ela não tem nem na casa dela um escritório. Ela separou um cantinho na sala dela, onde ela botou uma mesinha e lá ela Eu começou.
Cara, não espere. Olha aí, Eu também. Literal aqui, não ó. A mesa da espere minha ter a... sala. E sabe por que eu tô falando isso? Porque tem gente que tá assim, quando eu tiver dinheiro para comprar um computador melhor, eu começo. Quando eu tiver dinheiro para ter alugar uma sala, que eu nem recomendo alugar sala, principalmente que você que está começando, começa de casa mesmo. Então, assim, não fica esperando a condição ideal, o melhor momento. Começa com o que tem e você vai ver, quando você começa, você vai ver que o bicho não é tão feio, de alguma forma o universo vai conspirando e as coisas vão Vai. se encaixando. E quando você achar que você não sabe lá, procura. Tem uma frase que minha mãe sempre falava: procura, É quem dentista. procura, acha. E se você tiver numa situação onde você tem um desafio e você, sei lá, tem um serviço que você tem que fazer e você não sabe como fazer, quem procura, acha. Se você não sabe a resposta, procura. Procura Ó, a direitinho. Se minha você dentista, ela não tá achou assistindo a ainda, live aqui, ó. procura Ela para tá achar. falando. Wellington, desculpa te interromper, mas dando um adentro a isso, a minha dentista, ela tá até comentando aqui, ela trabalha até na sala de espera da dentista. E Olha, realmente, tá vendo? assim, aonde eu tô dando oportunidade, eu abro o meu laptopzinho lá e dou o meu jeito, sabe? Porque o problema tá aqui, a gente vai arrumar um monte de obstáculo na nossa cabeça. Só que a gente tem que simplesmente fazer e sem pensar muito. E não tem essa de um ambiente perfeito, a hora perfeita. Não, vai quando dá, quando você puder, né? E mesmo quando você não puder, você pode tentar também. Eu quero agradecer aqui todo mundo que participou. Eu vou ver aqui o nome de algumas pessoas aqui. Não vai dar para ver todo mundo, mas eu vou tentar passar aqui, ó. Jaqueline, Duarte, Cida, Camila, a Jéssica, a Beatriz, a Liliane, cara, aliás, todo mundo, que bastante gente compareceu aqui e comentou, né? A Karen, a Camila, que é minha aluna também, Diego, é, Márcio, também a Robertson, Val, Kaique. Cara, gratidão por todos vocês, a Patrícia por ter, né, passado aqui e né, deixado aqui a sua mensagem, o Alex, todo mundo que pôde vir aqui, deixar uma mensagem aqui, dedicar um pouco do seu tempo. O meu tempo está acabando, eu tenho um compromisso, eu vou ter que me desconectar. Queria poder ficar mais tempo aqui para poder ajudar e compartilhar mais. Amanhã vou ficar aqui uma antecipação do que vem amanhã. Amanhã vou trazer aqui um aluno meu também, o José. Ele não é brasileiro, ele vai vir aqui amanhã e vai compartilhar a experiência dele com vocês. Ele é um boliviano que mora em São Paulo, iniciou o escritório de contabilidade, hoje está tendo muito sucesso aqui em São Paulo. É um escritório que vem crescendo cada vez mais. Fico feliz demais. Ele apareceu aqui, não sei se ainda está, se tiver, um abração aí para o José. E fica aí o convite para você poder participar amanhã dessa super live com o José. Ele também vai compartilhar aí como que ele cara, tipo, a gente tem vários desafios, né? E ele, imagina uma pessoa que vem de um outro país e vem para Total. cá, encara o desafio e iniciou o escritório dele. Fiquem todos com Deus. Amanhã eu estarei aqui às 19 horas e aí vocês podem vir participar. Quem ainda não fez a inscrição, clica no link, participa do grupo do WhatsApp também, que é importante. Fernanda, gratidão por a sua generosidade, seu tempo. Muito obrigado. E todo mundo que participou, aqui a Sheila também mandou mensagem aqui, o Thiago, todo mundo que participou de alguma forma aqui da nossa live, eu fico aí minha sensação e o meu sentimento de gratidão, tá bom? Um Muito abraço obrigada a e até você, mais. Wellington. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu me senti extremamente lisonjeada de participar daqui, de falar um pouquinho sobre a minha história, das minhas estratégias, de trocar com você conhecimento sobre essa empreitada aí que a gente passa, né? Escritório de contabilidade do zero mesmo. Nós dois temos uma história, uma experiência em relação a isso. Eu também quero agradecer muito ao público que veio aqui na minha live, que eu conheço, são amigos, clientes, colegas de trabalho. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, fizeram muita diferença. E muito obrigada pela oportunidade, Wellington. A gente se vê. Show de bola. Pessoal, um abração
fique com Deus e até mais. Continue acompanhando a gente aí. Quem não é inscrito do meu canal lá no YouTube, vai lá, inscreva-se, tem muito conteúdo bacana. E quem não me segue aqui, começa a seguir. Vambora, vamos iniciar o escritório de contabilidade de vocês aí também. Um abração. Tchau, Tchau. tchau.